Altitude FM. Começamos aqui uma edição especial. Hoje a Rádio Altitude cumpre 77 anos de emissões regulares. Está, pois, de parabéns a mais antiga rádio local portuguesa. A Rádio Altitude iniciou emissões regulares a 29 de julho de 1948, na cidade da Guarda. O nascimento da rádio remonta, no entanto, ao ano de 1946, quando José Maria Pedrosa, doente internado no Sanatório Sousa Martins, que funcionou na Guarda entre 1907 e 1975, instalou o primeiro emissor interno. A Rádio Altitude nasceu, pois, em 1946. Ainda que apenas, a 21 de outubro de 47, o diretor do sanatório, então o médico Ladislau Patrício, aprovou o regulamento de Rádio Altitude que mencionava no seu artigo 1º a estação emissora da Caixa Recreativa denomina-se Rádio Altitude e destina-se a proporcionar aos doentes do sanatório certas distrações compatíveis com a disciplina do tratamento. Fundada e dinamizada por doentes internados no então sanatório, a emissão evoluiu ao longo dos anos do interior do complexo hospitalar para o espaço urbano e aos poucos para toda a região, nomeadamente para os distritos de Guarda, Castelo Branco e, por não dizê-lo, também de Viseu e Bragança. Em 1953 passou a funcionar num edifício da administração do sanatório dentro do perímetro da Mata, hoje Parque da Saúde, um imóvel que ainda hoje é a sede da rádio e que chamamos de Casa da Rádio. Foram muitos os que por aqui passaram ao longo de mais de 77 anos e hoje, para recordarmos esta rádio, a nossa rádio, que é também de certa forma a memória da Guarda, convidamos 3 pessoas que deram muito à emissora: Albino Bárbara, Carlos Martins e Helder Sequeira, que de resto foi também diretor da Rádio Altitude. E começo precisamente por Helder Sequeira, muito simplesmente. Em que ano é que o Helder Sequeira iniciou a sua colaboração com a Rádio Altitude? Bom dia, antes de mais, a todos, e parabéns à rádio em nome do diretor e também dos colaboradores e as colaboradoras que estão aqui presentes. Eu comecei na rádio em princípios de 1976, já lá vão alguns anitos. E a partir daí, essa magia da rádio nunca mais foi apagada, nunca mais se perdeu. E a prova disso é que estou hoje aqui com todo o gosto para falarmos de mais um aniversário de uma rádio que tem história e que marcou a história da Guarda. Albino Bárbara, a mesma pergunta. Quando é que começou a sua colaboração com a Rádio Altitude? Portanto, bom dia. Efetivamente, dar os parabéns à Rádio Altitude, ao seu diretor, claro, e também a todos os colaboradores e aqueles homens que ainda nos estão a ouvir, provavelmente, e que por aqui passaram, e dizer que nesta rádio passaram centenas, se não milhares de colaboradores ao longo destes anos. E isto é extremamente importante e, portanto, estamos efetivamente todos de parabéns quando sabemos que se chega a 77 anos e se continua a ser a rádio local mais antiga do país. Esta é uma marca, é um carimbo, é a marca da cidade também. Eu vim aqui fazer um programa com o António Pinheiro, o saudoso António Pinheiro, em 1972, eu e os alunos do Colégio São José, que era precisamente ali ao lado um estúdiozinho pequenino, onde entrámos 14 pessoas lá para dentro, quando nunca haviam lá 3 ou 4, mas estávamos lá todos metidos dentro. E então foi uma experiência que o António Pinheiro quis fazer, teatro radiofónico, com várias vozes e tal, e a coisa a funcionar. E chamava-se Esta é a Ditosa Pátria Minha Amada. E a primeira colaboração que eu tive, e o primeiro contacto que eu tive com o microfone, foi efetivamente em 1972. Era uma criança, andava no colégio ainda, portanto, tinha alguns 14 ou 15 anos. Carlos Martins. E o Carlos Martins, quando é que começou a colaborar com a Rádio Altitude? Eu, antes de mais, um bom dia para todos. Obrigado por nos escutarem. Parabéns à rádio em mais um aniversário. Efetivamente, eu vim à rádio colaborar na rádio por volta de 1978. Isto quando eu era
presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Afonso de Albuquerque. Na altura pensámos fazer um programa que demos o nome de Rádio Estudantil e que era gravado aqui nesta sala, numas antigas instalações que existiam. Ou penso que era ali ao lado. No outro lado. E então, com esse Rádio Estudantil nós tivemos aqui um ano. Ao fim desse ano, eu terminei a minha colaboração aqui com a rádio. E mais tarde fui convidado pelo Dr. Herdérios para fazer um programa sobre literatura, a que mais tarde demos o nome de Nós e os Livros. Essa história de Nós e os Livros foi efetivamente quando nós viemos mesmo fazer um programa aqui na rádio e nos preocupámos com tudo o que era necessário para que o produto final fosse bom. Eu, na altura, em conversa no liceu, conversei com 2 amigos meus que eu tinha lá, que era o António José Fernandes e o António José Teixeira. E ao conversar com eles, o António José Teixeira mostrou logo de imediato o interesse maluco em fazer o rádio. Eu até disse, não sei, olha que o programa vai ser muito cansativo, a gente procurar livros, ler livros e falar sobre os livros vai ser complicado. Não, isso é bom e tal. Fala lá com eles que a gente vai arrancar com isso. E nós arrancámos com o Nós e os Livros e esteve no ar, acho que um ano ou ano e meio. Mais tarde, o Sr. Ferreira, que era na altura o encarregado-geral do Altitude, disse-me para ficar por aqui e colaborar, passar a ser um colaborador efetivo do Altitude. Dê-me só um segundo, porque há de facto aqui uma coisa curiosa. Juntaram-se 3 pessoas que começaram na rádio com programas culturais. O Albino com o teatro, o Carlos com os livros e eu precisamente também com um programa sobre literatura, língua e linguagem, que Exatamente. Na altura era produzido pelo professor Madeira Grilo. Portanto, há aqui uma coisa curiosa, esta junção cultural que trouxe as pessoas para a rádio. Nos anos 70. Nos anos 70. Nos anos 70. Quantos anos tinham os jovens Helder, o jovem Albino, o jovem Carlos Martins, quando começaram a dar os seus primeiros passos nestes microfones? O jovem Helder devia andar nos 16 anos. Eu inicialmente acho 14 ou 15. Eu devia andar nos 17, mais coisa, 17, 18, até porque eu e o Helder somos da mesma idade. Só que ele faz anos mais tarde do que eu. Entretanto, passaram efetivamente muitos anos, mas o bichinho, o Helder fala muitas vezes do bichinho da rádio que ficou, que vai ficando, é assim com os 3, ou esse bichinho, essa sensação de pertença à rádio, de viver a rádio, muito para além de estar aos microfones. Eu penso que sim. Aliás, há uma coisa curiosa, mesmo quando se fala da história da rádio, e há uma citação do historiador conhecido, o Marco Locke, em que ele diz que em compreensão do presente nasce fatalmente a ignorância do passado. E de facto, se nós não conhecermos este passado que tivemos na rádio, talvez as pessoas não compreendam o presente e não percebam essa ligação, esse afeto e essa paixão pela rádio. Porque quem está no exterior muitas vezes não tem a percepção daquilo que é a rádio, daquilo que ela representa e do contributo que ela pode dar. E de facto, como o Carlos dizia, a partir do momento em que se entra nesta área, essa apetência por comunicar, por contactar, permanece e permitiu-nos, penso que posso falar em nome dos 3, permitiu-nos fazer trabalhos que talvez hoje fosse mais difícil fazer, apesar das condições e dos meios técnicos que existem. Porque de facto ali havia uma dedicação extrema que ultrapassava muito o horário normal das emissões e que muitas vezes ia pela madrugada para que no dia seguinte as coisas estivessem preparadas e pudessem ser colocadas no ar. Albino, o bichinho da rádio. O bichinho da rádio é isso mesmo. E depois isto funcionava um pouco como uma família. Nós dávamos praticamente todos bem, interagíamos e quando se entra num estúdio e se é técnico, na altura, hoje não é assim, mas na altura era, fazia-se desde a publicidade, fazia-se desde lavar a casa de banho até fechar a emissão, abrir a emissão, ir ligar o emissor de onda média, que está aqui também uma pessoa que sabia mexer nestas coisas mais que eu, provavelmente, e que o E Helder. lavar a 4L. Reparar a 4L, e lhe meter gasolina, enfim, há tudo
toda uma envolvência. Este era o trabalho da rádio, que hoje não é bem assim, mas na altura era. E depois esta interligação, a forma de agir, e quando se entra no estúdio, fecha-se, está sozinho. O indivíduo estar sozinho no estúdio, é ele próprio, pode, com toda a responsabilidade, dizer aquilo que efetivamente lhe vai na alma. Por exemplo, como dizia o Hélder e bem, em programas que são programas de índole cultural, em que se pode fazer uma exploração muito maior, e isso se calhar deu-nos uma dimensão completamente diferente. Nós aqui não éramos apenas animadores de emissão, éramos técnicos, animadores de emissão, jornalistas, condutores, serventes de limpeza, éramos um pouco de tudo, e tudo isto conjugado dava com que efetivamente tivéssemos esta dimensão de gostar da rádio, de estar no estúdio, de colaborarmos, de irmos beber um copo todos juntos, e de os problemas dos nossos colegas muitas vezes eram os nossos problemas. E isto foi um pouco uma família. Em dado momento veio o 25 de Abril, é evidente, e todos nós sabemos que a marca do pós-25 de Abril, logo de imediato, fez com que as instituições, não foi só o Rádio Altitude, foram todas abanassem. E abanaram, e muito. Algumas perderam-se pelo caminho e desapareceram. Curiosamente, eu costumo dizer, e tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha, houve 2 instituições, não estou a falar de instituições humanitárias, porque essas permaneceram naturalmente, mas estou a falar de instituições desportivas e culturais, e também esta instituição Rádio Altitude que se manteve. Eu lembro-me e falo aqui, e quando eu disse puxar o braço à minha sardinha, queria falar também no Centro Cultural da Guarda, que abanou e muito, porque era um processo cultural que vinha do anterior regime. Os diretores daquela casa tinham toda uma conotação com a União Nacional ou com a Ação Nacional Popular, e a casa depois teve aquela variação, que eu digo, aquele abanão, mas resistiu. A Rádio Altitude passou pelo mesmo, é por isso que eu falo disto, porque a Rádio Altitude passou por uma fase muito idêntica a este processo. Abanou e muito. O MFA meteu aqui alguém para, digamos, não era para controlar, mas era para efetivamente ver o que é que, para salvaguardar aquilo que o movimento das Forças Armadas e do Conselho da Revolução iriam determinando e tal. Houve esta fase muito difícil, com que algumas pessoas aceitaram, outras efetivamente se revoltaram um pouco contra isto. Mas é isso que eu disse, foi esse abanão entre aquilo que foi a revolta e não só, que o Rádio Altitude, com as pessoas que aqui estavam, felizmente, com os nossos antigos colegas, e alguns ainda aqui estavam, eu apenas regressei à rádio porque eu saí depois da Guarda e só regressei em 1978, desculpem, em 1978, penso eu, e nessa altura já haveria uma consolidação da própria rádio, mas os colegas que aqui estavam, e o Hélder e o Carlos podem falar mais que isto, viram a consolidação daquilo que é a rádio que chega aos 77 anos. Mas isto é extremamente importante. Se me permitem, há aí também um aspecto importante, é que a percepção e a serenidade que por parte desses colaboradores e de responsáveis pela rádio houve relativamente ao papel da rádio e sobretudo também aquela informação que tinham por parte da região, das pessoas, que a rádio era importante, fez com que de facto as pessoas refletissem e pensassem sobretudo na função social que a rádio tinha e que deveria continuar a desempenhar. E apesar da turbulência, se assim podemos dizer, a rádio evoluiu, manteve-se, foi enriquecendo do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de recursos humanos, e penso que esse foi de facto uma das razões porque a Rádio Altitude não se sobrou, à semelhança como dizia o Albino, de outras que acabaram por ficar pelo caminho. Curiosamente, e durante muito tempo, a Rádio Altitude foi uma estação do Estado, mas que estava à margem do Estado, ou seja, em termos de titularidade e de propriedade, a rádio pertencia ao Ministério da Saúde.
Só que nunca houve interferências por parte do Ministério da Saúde, dado que os colaboradores e os profissionais constituíram seus órgãos diretivos e viveu autonomamente, até porque receitas publicitárias permitiam isso e permitiam ainda ajudar ainda alguns doentes carenciados do sanatório, e o caminho foi-se fazendo e foi perspectivando, inclusivamente, aquilo que muitas vezes digo, que o Altitude foi uma escola de rádio. E a prova disso é que saíram daqui muitas pessoas que acabaram por ir para outros meios de informação, mesmo para rádios nacionais, e que sem qualquer problema. Relativamente àquela flexibilidade e multiplicidade dos colaboradores, eu recordo no primeiro 10 de junho em 1977, foi uma prova cabal que, de facto, os colaboradores da rádio foi uma grande festa, exatamente, Guarda, com a presença então do Presidente da República, Ramalhianes, e do Primeiro-Ministro Mário Soares, em que nós éramos uma equipa pequena e que conseguimos furar, entre aspas, toda a informação que tinha a ver com o evento, antecipar inclusivamente algumas informações que a televisão estava a dizer, a dar num sentido, e a emissora o português, penso que na altura ainda era emissora nacional. Não recordo um caso concreto em que anunciavam que o Primeiro-Ministro Mário Soares, que vinha de Viseu, e que, porque não pôde aterrar na Covilhã devido às condições atmosféricas, e de facto informações que nós recolhemos, ou melhor, que ouvintes nos transmitiram, dizíamos que o Primeiro-Ministro vinha da Covilhã, e nós estávamos a dar a notícia, e fomos alvo de chacota, inclusivamente por parte de alguns jornalistas nacionais. Enfim, estes estão a dar uma informação, mas afinal não vem. O que é certo é que de facto ficaram, permitam a expressão, com um grande melão, quando se aperceberam mesmo que o Primeiro-Ministro Mário Soares veio aqui pela Avenida Rainha Dona Amélia e foi em direção ao Parque Municipal. Portanto, tudo isso permite ver, de facto, esta ligação e esta aproximação que havia entre a rádio, a comunidade guardense e a comunidade regional. Carlos Martins, 50 anos depois, ainda há algum tipo de bichinho da rádio? Sim, o bichinho continua a existir. E muitas vezes penso nisso, mas os tempos passam e as coisas, e o tempo encarrega-se muitas vezes de apagar aquela vontade que nós temos de comunicar. Eu sempre fui um comunicador, sempre gostei de comunicar, tanto na rádio como no meu trabalho profissional que executo ainda hoje, porque também gostava de ter o feedback das pessoas para quem comunicava. E muitas vezes acontecia que, através da rádio, nós conseguíamos colocar no ar ouvintes que nos acompanhávamos, e nós sabíamos que estávamos a ser escutados aqui e além, até em sítios que nós nem imaginávamos tão pouco. E então, com a implementação do FM, isso ainda foi muito maior. E isso dava-nos um certo gozo de sabermos que éramos escutados aqui e ali e que este bichinho continuava aqui. Aliás, havia quase uma necessidade urgente de fazer rádio, de vir à rádio, já que mais não fosse, todas as semanas, mesmo não estando aqui na Guarda. Aconteceu isso quando eu estava no serviço militar, de vez em quando tinha possibilidades, fazia rádio, já que mais não fosse, aos domingos de manhã. E pronto. Era quase uma obrigação cívica. Era quase uma obrigação cívica, e não só. E era aquele gosto de contactar com aquelas pessoas que sabia que nos ouviam, não sabiam quem era nem quem não era, mas sabiam que nos escutavam. Sabiam que nos escutavam. Rádio, e isso era importante. Estamos a falar, não sabemos se alguém nos está a ouvir, ou se muita gente nos está a ouvir, mas essa também é uma dimensão espiritual importante. Importantíssima. Estamos hoje a comemorar os 77 anos da Rádio Altitude. Connosco nesta conversa, precisamente sobre a história da rádio, temos Carlos Martins, Albino Bárbara e Helder Sequeira. Um dos pormenores que eu recordo da minha meninice é que a Rádio Altitude tinha uma fama estranha, que era a Rádio Mocas. Quem é que me quer contar a história da Rádio Mocas? É simples, é um termo que pode ser pejorativo, mas acaba também por ser afetuoso. O sinal horário das 12h30 e do noticiário principal da emissora era feito através de um gong.
de microfone aberto, e havia uma pequena moca que batia na parte metálica e dava aquele som sonoro, exatamente. Mais a tarde, moca era em madeira. mais tarde utilizou-se um gong eletrónico e, portanto, o microfone estava já desligado. E há, de facto, uma altura em que o animador de emissão que estava a fazer a separação entre o programa musical e o noticiário, que anunciou 12h30, e entretanto bateu, ia buscar a moca, mas não a tinha ali ao lado, e então volta, esqueci-me da moca, dá aí a moca e tal. E o microfone estava aberto. E a partir daí criou-se isso. Mas há histórias engraçadas, como aquelas aquelas traduções muito lineares de My Love Come Back, e isto em português dizia o animador de emissão, meu amor salta-me para as costas. Há de facto expressões interessantes que ficaram associadas à rádio, mas que faziam parte dessa vivência e dessa multiplicidade de imagens sonoras, como por exemplo, muitas vezes o Carlos falava nas pessoas que conheciam, muitas vezes as pessoas também faziam uma percepção completamente diferente do ponto de vista físico de quem estava a falar. E vinham à rádio. Eu posso dar um exemplo muito concreto até de um colega nosso, que passou também aqui, e que foi também o António Herede, que tinha uma voz pujante, e tinha e tem, felizmente, e que, no entanto, fisicamente é uma pessoa, digamos, de complexão baixa, e as pessoas criavam uma ideia de uma pessoa robusta, enfim, e portanto também essa imaginação era interessante quando confrontávamos com aquilo que as pessoas entendiam e com a realidade que era de facto quem estava atrás do microfone. Precisamente neste contexto, que de certa forma estava a ser referido, Albino, encenaste nomeadamente a peça Teatro Guarda a Nossa Rádio, no contexto dos 75 anos da Rádio Altitude, uma peça... Já lá vão 2 anos. Já lá vão 2 anos, criada precisamente pelo Hélder Sequeira, que escreveu pensando nestas histórias. Como é que foi participares, dares corpo, dares vida em palco àquilo que o Hélder, de certa forma, resumiu da história contemporânea da Rádio Altitude? Posso ser direto ou politicamente correto? Estamos em casa. Então é assim, o Hélder agarrou na pena e aí vai Hélder por aí abaixo e não fez um texto, fez um textão. Estava completamente inspirado e aquilo não era um texto para 1 hora. Era um texto para 2 horas ou 2 horas e meia. Sim, um dos problemas foi resumir, condensar. E eu tive de ligar ao Hélder, o texto estava extraordinariamente bonito, mas era extremamente extenso. Ora, havia necessidade de compactar aquilo para termos ali um espaço de 1 hora, porque depois um espetáculo de 1 hora, hora e 5, hora e 10, passa a ser já assim muito, muito cansativo até para o próprio espectador. Ou é uma coisa que prende, ou então é cansativo. E disse Hélder, desculpa lá, mas tens que fazer aqui uma coisa, ir cortando e tal, e não sei o quê. E o Hélder cortou, fez uma segunda versão. E criei alguns personagens por sugestão do diretor, que faltavam ali. O diretor, e que uma personagem deram um tom mais comovente também à história. Mais comovente, enfim, apimentou também em alguns momentos e tal. E mesmo assim, quando o Hélder mandou a segunda versão, ainda estava um bocadinho comprida. Eu percebo que o Hélder empolgou-se para fazer um texto bonito para a rádio. Mas eu liguei-lhe e disse ao Hélder, cortas tu ou corto eu aqui ainda mais umas coisitas? Tens autorização para fazer o que quiseres. E eu automaticamente cortei ali mais meia dúzia de frases e depois, resumidamente, aquilo que o produto final foi aquilo que efetivamente vimos no TMG. Dizer que eu adorei, até porque pronto, parte da minha vida passei na rádio, como o Hélder, como o Carlos. Como dizias tu, e bem, diretor, o bichinho da rádio ficou-nos nas veias e foi com muita emoção e com muita alegria que fiz questão de fazer a encenação de um texto que era de um colaborador, como o Hélder, porque todos nós ficámos, como eu dizia há pouco, somos um pouco uma família e todos nós ficámos com esta ligação. E quando me dizem, queres fazer isto? É evidentemente que sim. Nem que só sendo que eu não pudesse, todos estivesse numa cama, ou tivesse mesmo de rastros, não tivesse hipótese. É evidente pela altitude
continuaria a vestir a camisola. Há ali um aspecto também importante, o Albino falou no texto, mas a parte da música foi de facto também fundamental, e eu vi a reação de algumas pessoas e vi a reação sobretudo do Emílio Aragonês, estava ao meu lado, quando passou a canção Tomblanés do Adamo, a simular esse programa que ele estava a ser feito, e aí o Pedro teve também um trabalho muito importante, porque este trabalho não é só um trabalho de texto, é um trabalho de atores, de encenadores, de sonoplastas, enfim, de toda a gente que nos bastidores ajudou. E essa parte da música também, acho que captou a atenção dos ouvintes, sobretudo de pessoas da nossa geração, que já não ouviam aqueles temas há décadas. Carlos Martins, nós revivemos um pouco da história da rádio em palco, com base naquilo que o Hélder Sequeira muito bem redigiu, escreveu, e que o Albino produziu, encenou em palco, com uma excelente interpretação dos atores. Tivemos ali um momento de recriação, digamos assim, com a colaboração de muitas pessoas, uma colaboração que 2 anos depois temos que voltar a referir, por facto foi excepcional. Como homem que viveu também esta rádio, acha que temos que recordar todos os anos, temos que ter esta memória, como estamos a fazer hoje, de recordar esta instituição que é a Rádio Altitude? Sim, eu acho que é importante recordarmos todos os anos a rádio. A Rádio Altitude existe, vai continuar a existir, e é importante que a rádio se afirme na cidade, no distrito e, se não, na região da Beira Interior. E por essa razão, a rádio é a rádio, e a Rádio Altitude é uma rádio de coração. Eu, pessoalmente, trago sempre comigo a Rádio Altitude, não posso deixar de dizer que não a trago comigo no coração, porque foram muitos anos, foi muito tempo dedicado à rádio, em vários aspectos, desde a locução, desde a parte comercial, desde a parte técnica, desde trabalho de reportagem. Até há uma reportagem curiosa que eu até poderia falar aqui. Há um dia que eu estava aqui mais o Chico Carvalho a fazermos a emissão no final da tarde, entre as 6 e as 8. Havia um noticiário das 19h30 e no final nós recebemos a informação que tinha havido um acidente de comboios que tinha chocado em Alcafaz. Nós pegámos na 4L, Trágico acidente. o trágico acidente de Alcafaz. Pegámos na 4L e diz o Chico, o que é que achas? Vamos a Alcafaz a ver o que é que se passou lá? Vamos. E saímos daqui sem jantar, sem nada, e fomos direitos a Mangualde Alcafaz, e deparámos-nos com aquela monstruosidade que era o acidente, que era um cheiro que dava a sensação que havia ali carne queimada. Entretanto, nós tivemos ali N horas, entretanto o Chico depois fez um direto para a Rádio Renascença, 1 ou 2 diretos para a Rádio Renascença, e tivemos ali até que o presidente do primeiro-ministro, acho que era o Mário Soares, que entretanto chegou a Alcafaz e se inteirou também daquilo que estava ali a passar. Se me permite, há intervenções que muitas vezes eram feitas precisamente por mero acaso. Recordo-me de uma intervenção que tu fizeste do incêndio que houve na cozinha do Hotel Turismo, para o noticiário às 23 horas. Tínhamos um noticiário às 23 horas, curiosamente era dos noticiários mais ouvidos. E já estava a funcionar este estúdio, e eu na altura, a Rosa Diogo estava aqui há muito pouco tempo e ficou toda confusa por surgir um direto exterior e diz, a mim é que me acontece sempre disto. Quando de facto, enfim, era uma ocorrência, e portanto qualquer colaborador, havia qualquer coisa, ligava para a rádio, e aconteceu aconteceu o acidente, e muitas vezes eram os próprios ouvintes, mas desculpa. Não, pronto, e esta situação que nós vivemos ali, eu e o Chico Carvalho, de terror, naquela noite, naquela madrugada, ficou cá. E ainda hoje recordo, e quando vejo alguma imagem do acidente de Alcafaz, recordo a máquina, recordo as carruagens viradas uma para um lado, outras para o outro, as pessoas, umas já saíam dali, outras ainda estavam à procura de qualquer coisa que lhes faltava, bombeiros, bombeiros, bom,
era uma série de situações que se viviam ali e de que maneira naquela altura. Mas foi bonito passar aqui pela rádio. Como é óbvio, faz parte da vossa vida. O Helder aflorou o assunto, de certa forma, há alguns minutos atrás, que era a questão, um aspecto muito curioso, que era a solidariedade promovida a partir dos microfones do Altitude, nomeadamente com quem estava no sanatório. Como é que funcionava isso? O que é que a rádio fez por muitas pessoas que estavam internadas no sanatório, pessoas doentes, pessoas muitas vezes que vinham para a guarda para morrer, pessoas que vinham para se curar e que muitas vezes não tinham grandes ajudas, e a rádio também ajudou. Sim, porque a rádio nessa época, e estamos a falar precisamente da década de 1950, 1960, em que o SERES tinha uma estrutura orgânica que estava em pleno funcionamento, havia receitas da publicidade e em situações de carência de algumas pessoas, ou compra de materiais, por exemplo, para a telescola, que funcionou aqui também, o Altitude, aparelhos de televisão colocados nas enfermarias. Exatamente, e inclusivamente conciliando com o Natal dos hospitais, que era feito na altura pelo Diário de Notícias, muitas vezes, portanto, para além das ofertas desse diário, o Altitude ajudava na compra de alguns equipamentos para as enfermarias e para outras necessidades. Mas, como o Luís Martins disse, e bem, há essa vertente solidária que também se materializava para o exterior. Estou-me a recordar muitas vezes campanhas para a angariação de meios para associações de bombeiros, para situações que surgiam com pessoas, acidentes, incêndios em que deixavam as pessoas carenciadas, e havia logo uma movimentação por parte da rádio, e ao fim de um dia, dois, inclusive recordo uma altura em que não tínhamos aqui espaço para receber roupa, outros utensílios de cozinha para uma família, que se não estou em erro do lado das Panóias, em que em 2 dias as pessoas ficaram com o problema resolvido. Ou seja, no fundo o Altitude funcionava também como uma espécie de provedor social da região. E as pessoas respeitavam aquilo que o Altitude pedia, aquilo que dizia, e essa missão solidária foi vincada durante muitas décadas. Precisamente considerando... Deixa-me dizer uma coisa para complementar aquilo que disse sobre o Helder, porque me parece que é importante, porque o SERIMS, na altura, o Centro Educacional e o Recuperador dos Internados no Sanatório de São Martins, teve também, não tinha só o Altitude, tinha uma outra coisa que se perdeu e que eu acho que nós deveríamos falar aqui, que era a Bola de Neve. O jornal. O jornal Bola de Neve, que era feito pelos internados no Sanatório de São Martins. O Altitude também era feito praticamente pelas pessoas que viviam aqui, que vinham para aqui e viviam aqui. Mas esses doentes às vezes vinham sem ter uma ocupação, ou seja, eram pessoas indiferenciadas, e aqui não aprenderam apenas e unicamente a rádio ou o jornalismo que se fazia na altura no Bola de Neve, mas sim, nós tínhamos carpintarias, nós tínhamos canalizadoras, nós tínhamos eletricistas, criação de cães da serra, e portanto tudo o que aqui havia... Não era a rádio, era a estrutura do SERES. Era a estrutura do SERES, também não era apenas a rádio, mas a rádio ajudava nisto. E para, por exemplo, agora, a cereja no topo do bolo, o Antunes Ferreira não era da Guarda, foi encarregado geral durante muitos anos, como toda a gente sabe. O Sr. Ferreira veio para a Guarda como doente, ficou com um pulmão mais pequeno que outro, mas o tratamento resultou. Ele acabou por se dedicar à rádio e aqui ficou praticamente até falecer. Portanto, significa à partida que a rádio também não tinha apenas, era o complemento também de muitas vivências dos doentes que vinham para aqui. Eles apenas não tinham lá a galenazita que se ligava e depois ouviam lá o discozito, o disco que Recordar é Viver, porque há bocado o Luís Batista Martins estava a perguntar ali ao Carlos se valia a pena efetivamente comemorar este aniversário. Luís, eu sinceramente acho que sim. E Albino, quando falas aí na questão... Deixa-me só terminar, porque para dizer o seguinte, independentemente das redes sociais, a Rádio Altitude impõe-se. E o Carlos dizia uma coisa, eu termino já. O Carlos dizia uma coisa muito importante, e ele está aqui e não me pode desmentir aquilo que eu vou dizer. Ele tem sempre o rádio do carro ou de casa ligado,
E qualquer problema que haja com Rádio Altitude, o Carlos, não há emissão. Houve qualquer coisa que falhou. A primeira pessoa que liga ao Carlos é para mim. O que está a acontecer com a Altitude? E, portanto, é para vermos que, efetivamente, não ficou apenas o bicho da rádio. Fica aquela coisa, aquele amor à camisola de que eu falava há pouco. É pertença. Para concluir mesmo, a rádio também tinha uma função de cupido. É que, à conta da rádio, houve muitos casamentos. Queríamos falar mais à frente, vamos já adiantá-lo. Houve muitos casamentos, não só fruto das dedicatórias que quebravam barreiras dos discos pedidos, às vezes um pouco apimentadas pelo animador de emissão, que acrescentava mais qualquer coisa e que esbatia ainda mais essa distância entre os casais, e muitos bailes que eram feitos ao som dos discos pedidos, das aldeias, e que criavam também essa aproximação entre pessoas. Este terá sido o grande programa, digamos assim, não apenas na Rádio Altitude, mas também em muitas outras rádios, que é a questão da empatia, da relação entre a emissora e a pessoa que pede o disco e a pessoa para quem se pede o disco. Outros tempos, hoje os mais jovens devem achar ridículo que alguém peça a uma rádio para dedicar um disco à namorada, ou à prima, ou à tia, ou porque faz anos, mas isso era um grande tempo da rádio. Sim, eu diria mesmo também, e completando aquilo que o Albino há pouco estava a dizer, os discos pedidos eram uma espécie de redes sociais da altura. Porque divulgavam o gosto musical, divulgavam o nome das pessoas, assinalavam os efemérides, os aniversários, os casamentos, os batizados. Portanto, era a rede social que as pessoas tinham na altura. Portanto, as pessoas utilizavam dessa maneira a rádio e criavam também essa proximidade com a rádio. Aliás, o Carlos Martins, melhor do que eu, pode comprovar, havia aí lojas que vendiam material, receptores de rádio, e as pessoas, quando compravam, ponha-me aí no Altitude, veja-se apanhou Altitude. E a frequência não mudava, ficava sempre. Estamos a falar ainda no período da onda média. E ficava sempre ali eternamente. Eu tive a oportunidade no último inverno de encontrar um senhor num lagar de azeite. Encontrei um senhor e começámos a conversar sobre a Guarda e tal, e perguntei-lhe: sou de onde é que é? Sou da Cogula, Trancoso. Eu sei, eu já lá passei perto, nunca entrei na localidade, mas já lá passei. Eu lembro-me bem. Eu sei de onde é que é, tal, o que é que fazem, não sei o quê. Às 2x3 veio à baila o Altitude dizer: sabe que eu, há uns anos, nos anos 80 e ainda a princípio dos 90, nós pedíamos muitos discos lá para a Rádio Altitude quando descasava alguém, e havia lá muitos casamentos, dizia ele, havia muitos casamentos. O noivo dedicava à noiva, os noivos para os padrinhos e não sei o quê, aquilo era uma quantidade. Às vezes, até para um único disco, havia 20 ou 25 pedidos. Dedicatórias, que às vezes até demorávamos mais tempo a dizer para quem é que era o disco do que a passar a música. Claro, é verdade, mas pronto, era verdade. As pessoas gostavam de ouvir que se falava na terra delas. Primeiro era isso que era importante, e depois falar da Maria, do Zé, do António e da Arlete, que se iam casar e que iam, ou que então tinham completado mais um ano de matrimónio ou outra coisa qualquer. Mas dedictórias bonitas. O Helder já disse algumas, mas, por exemplo, algumas apimentadas, como o noivo dedica à noiva, não venhas tarde. Ou regressa ao teu lar. Ou então regressa ao teu lar, ou então o noivo dedica, o noivo dedica à noiva, ou a noiva eram brincadeiras. Touradas no Campo Pequeno. Não eram brincadeiras, mas que às vezes... Mas eram perfeitamente aceitáveis, as pessoas gostavam, brincava-se um bocadinho, e como dizia o Helder há bocado, e bem, o animador que estava lá, nós na altura não havia animadores, havia locutores. O locutor que estava de serviço também dava às vezes guarda a sua graça, quando efetivamente apareciam dedicatórias deste tipo. E, portanto, também dava ali uma brincadeirazinha, e havia, por parte de quem ouvia também, percebia que nós próprios também fazíamos parte integrante daquele programa e se calhar da própria dedicatória. Isto era extremamente importante. Para além disso, que o Helder também já referiu, nós tínhamos aquela parte, e que era importante se calhar falar, e se calhar tu irias fazer essa pergunta mais à frente, e que tem a ver com a parte social da rádio. Coisas importantes, dar apenas, por exemplo, pequenas notas. Imaginemos
na Guarda já não neva. Fruto das alterações climáticas, fruto seja lá do que for, na Guarda não neva. Cada vez que vemos lá para cima para Bragança a nevar, temos em Montalegre sempre em Castro Daire, em Montalegre, e na Guarda não nevou. Mas pronto, na altura havia nevões na Guarda a sério, e entretanto era divulgada a nota que não haveria aulas, portanto principalmente na Escola da Sé e no Liceu Nacional da Guarda. Hoje, e muitas vezes a divulgação era feita aqui. Desculpa interromper-te, muitas vezes acontecia, nós os três fazíamos o programa da manhã, que era entre as 7 e as 9, que era os Sons da Madrugada, e acontecia muitas vezes que eu pegava, vinha às 6h30 para aqui. Depois foste tu. Primeiro fui eu. Primeiro fui eu, o Hélder e o João Logrado, e depois o Albino incorporou os Sons da Madrugada. Depois saiu o Hélder. E depois acontece tudo. Mas chegava aqui às 6h30 da manhã, e por volta das 7 horas ou coisa assim, chegava à parte de trás do edifício da rádio e olhava para o céu, para a antena da onda média. E via o céu assim muito escuro, tipo cinzento, e pensava cá para mim, não tarda muito, está a nevar. E não é que a coisa concretizava-se. E aquilo concretizava-se, e passado uns minutos já tinha o Hélder a ligar: mete-me aí no ar, que eu já vou daqui, porque isto aqui está tudo complicado aqui para baixo e tal, tá? Assim aqui. E as coisas, depois começávamos a ajudar as pessoas, dizer: não venha por aqui, vá por aquele lado, faça assim, não há aulas na escola, por exemplo, nas escolas primárias, no liceu também não vai haver, e não sei o quê. E tudo isso, havia aquela envolvência que as pessoas estavam sempre atentas ao que dizia a rádio. Se a rádio dizia que não havia aulas, pronto, não há aulas. Era isso que eu ia dizer. E os conselhos diretivos comunicavam logo para o Altitude, comunicavam os pais. Havia também uma boa colaboração com os bombeiros, com a PSP, com a GNR, que iam informando, e nós transmitimos isso, e de facto a cidade parava. E nós obtínhamos informações na hora, junto de várias entidades, para depois podermos divulgar ao longo da emissão. E havia também logo... Era a verdadeira rede social, hoje faz-se nos grupos do WhatsApp, faz-se no Facebook. Exatamente. O Altitude era a verdadeira rede social que envolvia todas as pessoas da cidade e nas próprias aldeias as pessoas ouviam dar indicações da cidade, o que se passava na cidade, e ligavam, ou de vilas também, do distrito, sei lá, de Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo e outras: aqui também não vou, ou aqui em Vila Formoso também está, digamos, o acesso à fronteira está cortado, que há muita neve, e portanto ficávamos com o panorama completo. Por outro lado, como a audição era boa, e a onda média na altura tinha uma boa captação, portanto era uma cobertura exaustiva da região. Precisamente nesse contexto de a rádio e a sua vida na sociedade, deixo-vos aos três uma pergunta porventura pouco importante, sobre a qual muitas vezes eu, enquanto diretor, sou obrigado a refletir, e quem aqui trabalha também o faz muitas vezes, que é a importância da Rádio Altitude no passado e no presente, na nossa comunidade, que relevo teve e poderá ter na cidade, e até que ponto é que este património imaterial da Guarda, que é a Rádio Altitude, devia ou merecia mais consideração por parte da comunidade? Eu penso que a Rádio Altitude é uma marca que tem uma longevidade que não tem paralelo com outras estações de rádio. Aliás, precisamente é aquela que, ainda que haja uma outra que surgiu um pouco antes, mas o Altitude manteve sempre a designação de Rádio Altitude, e portanto é de facto hoje a rádio mais antiga com a mesma designação. É uma marca que não se pode esquecer, e o Altitude faz parte da história da Guarda, da história da própria rádio portuguesa, e sobretudo também pela singularidade de ser uma rádio nascida no sanatório. Há poucas situações, salvo a questão do Caramulo e salvo uma outra questão do Porto e também do Sanatório do Barro de Torres Vedras, mas que foram experiências um pouco, nesse caso, no último caso que referi, efêmeras. Houve também numa rádio na Covilhã que teve também exatamente, a Rádio Pinóquio, que teve uma existência também efêmera, e portanto o Altitude, digamos, mantém as suas emissões ao longo de 77
77 anos. E, portanto, isto é uma marca, é um nome e é, sobretudo, um ex-libris da própria região, não só da cidade. E eu penso que esta marca, este projeto, a sua essência deve manter-se. Aquele pendor regionalista que tanto falava o Dr. Martins de Queiroz em publicações que teve, e também depois, anteriormente, o próprio Lajal Patrício. Penso que essa é a essência da rádio e, sobretudo, a rádio mantendo aquele espírito de proximidade e de rádio da comunidade. Sim, é um pouco isso. Aliás, acho que muito pouco poderei acrescentar àquilo que disse o Hélder. O passado é o passado, há uma história que o Altitude tem, essa história fala por si, foram muitas pessoas a passarem por aqui, só que estamos no presente e temos que perspectivar ao futuro. Hoje, e a pergunta é absolutamente pertinente, hoje impõe ainda, dado o passado. A história é feita de eventos, de testemunhos, de pergaminhos, e nós temos os eventos, temos os testemunhos e temos os pergaminhos. Curiosamente temos história. Outros não a terão. Mas agora, o que é a função da rádio hoje? Essa é uma pergunta absolutamente essencial. Teremos, como tu dizias, Luís, há pouco, neste momento, há uma pessoa a ouvir-nos? Não há ninguém. Há 1 milhar de pessoas. Quem é que está do outro lado? Há muita gente que ouve apenas os noticiários quando vai no rádio para perceber o que é que se está a passar em termos regionais e depois passam para a RFM, para a TSF, para as outras rádios, e muitas pessoas que antigamente ouviam rádio, neste momento não ouvem rádio. Limitam-se a dedilhar nas redes sociais. Eu outro dia, curiosamente, estava em Lisboa e ia no metro. Era a única pessoa na carruagem, ia praticamente cheia, e estava tudo sentado, que não ia a dedilhar. Dedilhar significava com o telemóvel na mão. E, portanto, hoje isto impõe-se. A imprensa, não só a rádio, como os próprios jornais, e tu que também és diretor de um jornal, que é o Interior, e que faz parte também agora desta casa, dizer claramente quantas pessoas temos a ler jornais. O jornal fica um pouco de cima na mesa de café, leem-se as gordas, mas 95% das pessoas, só se for um tema que lhe interessa é que vai aprofundá-lo. E é a mesma coisa que está acontecendo na rádio. Isto é uma reflexão que se impõe. A rádio não tem hoje os ouvintes que tinha há 50 anos atrás. A rádio tinha essa função social. Hoje tem alguma função social, mas ela é ultrapassada por vários fatores que sabemos quais são. E, portanto, a velocidade da informação que circula é uma velocidade completamente distinta daquilo que era a nossa velocidade da rádio. Quando se chegava aqui às 6 da manhã para o emissor ser ligado, porque as válvulas que vinham da Holanda, da Philips, demoravam, não sei, Carlos, meia hora quase, ou não. um quarto de hora a aquecer, para aí 10 minutos, um quarto de hora. 5 minutos. Sim, mas esses já eram as últimas, e depois se falhavam, não havia em Portugal, tínhamos que ficar à espera que elas viessem da Holanda. Ultimamente a Philips já tinha. Esses tempos é bom recordar, mas nós também temos que agora fazer a reflexão, porque a reflexão impõe-se. E aquilo que tu disseste bem. E esta pergunta era absolutamente pertinente fazê-la a quem passou por aqui e quem viu desde as galenasitas, desde aquecer o emissor, que eram coisas hoje que, se alguém nos estiver a ouvir neste momento, se calhar nem sequer entende aquilo que eu estou a dizer, até ao momento em que hoje a informação é instantânea, é ligar e já está, praticamente. Eu hoje tenho um Google, o Dr. Google, que sabe tudo. Na altura apenas o Altitude sabia, e se nós não dessemos a informação, podiam as entidades públicas mandar um comunicado, mas alguém dizia: o Altitude ainda não disse. Essa parte acabou, porque neste momento a informação chega a qualquer pessoa instantaneamente, e portanto é essa reflexão que fica no ar. Há aqui um período importante da vida em Portugal que altera significativamente a audição da rádio. Surgem as televisões privadas,
e com as televisões privadas surgem as telenovelas. E as pessoas começam a ficar agarradas à televisão, até porque a televisão agora também é a cores e com qualidade, ficam agarradas às novelas, sistematicamente, porque as acompanham diariamente, episódio a episódio. Além disso, as pessoas preocupam-se com outro tipo de programas recreativos que não dizem nada e, em contrapartida, esquecem-se que existe uma rádio que nós podemos ouvir. É evidente que a rádio hoje não é não tem feedback por parte dos ouvintes, porque não há uma comunicação como existia anteriormente. Agora a rádio é música a metro, os noticiários, e ficamos por aqui. Mas também é importante que as entidades oficiais olhem um pouco para as rádios regionais e que olhem também para os jornais, porque é importante apoiarem a imprensa regional. Porque, não sei, é muito difícil continuar com as rádios no ar e com os jornais a saírem semanalmente ou trimestral ou coisa assim do género. Aquilo que o Carlos estava a dizer é extremamente importante e eu agora lembrei-me de um episódio em que ocorreu, era o Dr. Falcão Lucas, delegado da Proteção Civil, e nós na altura tentámos estabelecer, e não se concretizou porque ele entretanto, por motivos de saúde, teve que sair, de um protocolo de colaboração entre a rádio e entre a Proteção Civil. E eu já falei aqui em várias crónicas do Portador Ouvinte nessa situação. O apoio do Estado pode traduzir-se desde logo no apoio financeiro às rádios locais, ou sobretudo àquelas mais expressivas, que funcionem como antenas de proteção civil. No recente apagão, quantas rádios é que estiveram no ar? Estiveram durante algumas horas. A única que esteve foi praticamente a Antena 1 e a TSF parcialmente. Portanto, numa situação dessas, é importante que haja um gerador, que a emissão possa prosseguir. Nós, na altura, podem dizer assim, então, mas no vosso tempo isso não acontecia, as emissões não paravam. Paravam as emissões aqui da emissora oficial quando havia quebras de luz. Porque nós, na altura, tínhamos também o apoio do próprio gerador do sanatório. Ou seja, aqui nunca havia uma quebra de emissão. E, portanto, isso entrava automaticamente em funcionamento. E daí que as pessoas, numa situação de emergência, não ouviam as outras rádios, ouviam a Altitude e começaram a credibilizar a rádio como uma fonte segura de informação e que estava permanentemente no ar. Na questão também de acompanhamento e da questão de prender os ouvintes, eu recordo-me, já este estudo estava feito, na altura tínhamos aqui deck de cassetes de técnicos duplos e nós, enfim, como não havia ainda dinheiro para a automação, e naquela altura a automação ainda era uma coisa longínqua e com custos bastante elevados, utilizámos um estratagema e o Carlos Martins e o Ismael Marcos eram muitas vezes eles que se encarregavam disso. Havia gravações em cassete, como eram de gravadores de duplos, aquilo ia rodando e, portanto, toda a noite com pressão, etc. E há uma altura em que eu estava a preparar um noticiário da manhã que tínhamos às 7h30 com o António Sá Rodrigues, e deviam ser umas 2 da manhã e toca o telefone 2, 3 da manhã. Hesitámos, atendemos, não atendemos o telefone, e atendemos, disse, é do Altitude, sim, eu pensei que estavam fechados, que à noite não estavam aí, estávamos a ouvir a emissão, mas pensei que estavam só no estúdio. Não, estamos aqui sempre, isto está sempre a funcionar 24 horas. Já havia emissão do FM. E a senhora, muito simpaticamente, nós estamos aqui da zona do Marmoleiro, estamos aqui a encher chouriças, foi na altura de novembro, literalmente a encher chouriças, não? E portanto, estávamos a ouvir a vossa música. Será que era possível ouvir um tema musical que a gente gosta muito? Eu pensei, deve ser algum tema que fica completamente desenquadrado da lógica musical que está definida. Mas era um tema recente e disse, olha, vou falar com o colega que está no estúdio e tal. Pronto, eu desci, vim aqui abaixo, meti o tema que pediu, acabou o tema, continuou, digamos, a cassete a rodar e a senhora, passado 2, 3 minutos, estava-nos a agradecer imenso. Eu nem imaginei que vocês estavam toda a noite de serviço. E, portanto, ou seja, era a companhia que as pessoas estavam a ter àquela hora da noite, provavelmente fizeram um serão pela madrugada. E, portanto, a rádio... Encher chouriços.
Enchem chouriços. A rádio tinha de facto um papel de companhia que hoje, como dizia o Albino, as pessoas não dão valor ou não conhecem e pensam que é por invenção. As rádios nacionais já hoje têm concursos, a Renascença tem programas informativos em debate, temas em debate, em que as pessoas participam, tanto participam a nível nacional, e essa é uma das formas de saber quem é que nos escuta, de saber quem é que está do lado de lá e o que é que podemos fazer mais daqui para a frente. É uma sugestão. Nós temos tido ótimas surpresas quando chegamos a determinados sítios e as pessoas reconhecem alguma coisa que dissemos ou fizemos na Rádio Altitude. Hoje estamos a comemorar 77 anos, connosco Carlos Martins, Albino Bárbara e Hélder Sequeira, eles mesmo uns históricos da Rádio Altitude, mas houve muitos históricos, houve muitas personalidades que se destacaram ao longo dos 77 anos, para não dizer 79 anos da Rádio Altitude. Nós tivemos o privilégio de homenagear António Emílio Aragonês no contexto do Teatro Guarda a Nossa Rádio, em que no final fizemos aquilo que eu designaria por uma bela homenagem a uma pessoa que foi um homem da Rádio Altitude durante mais de 50 anos. De certa forma, pelo menos ao domingo, eu recordo-me, ele era a voz do Altitude. Hélder Sequeira, António Emílio Aragonês, mas tantos outros. Sim, Antunes Ferreira, o António Pinheiro, que também tem sido esquecido, o António Santos, da parte técnica, o Dr. João Gomes, que foi um colaborador que passou aqui pela rádio e que tinha um programa que era dos mais ouvidos do Altitude, Reflexões Políticas, aos domingos, o Lopes Craveiro, também pouco se tem falado, o Fernando Bento, o Vítor Santos, o Luís Coutinho, o Luís Coito, enfim, todo um conjunto de pessoas que deram o seu contributo nas suas áreas de intervenção, ajudaram muito a fazer esta rádio. Depois, gente mais nova, o António Zé Teixeira, o Fausto Coutinho, o António Sá Rodrigues. Os que foram diretores, o Luís Isidro e o Gabriel. Exatamente. Mas, por outro lado, o próprio diretor, na altura, o Ladijal Patrício, também vinha aos microfones da rádio e trazia, enfim, todo o seu saber e, digamos, todo o seu empenho. E a rádio, penso que lhe deve muito o apoio e a compreensão que ele teve do papel que a rádio podia desempenhar e conforme desempenhou. Mesmo o seu filho João Patrício, que foi escritor e também poeta, aqui colaborou em aniversários do Altitude. Portanto, há um conjunto de personalidades e de pessoas que fizeram esta casa, pessoas que passaram pela parte técnica, o Bernardino Jorge, estou-me agora a recordar também, e de facto são, como dizia o Albino, são centenas de pessoas que ajudaram a fazer a rádio. Já não falo naqueles contributos diretos de ouvintes que estavam diariamente connosco, que apoiavam, que informavam, que nos traziam de facto um incentivo a que houvesse diariamente novos trabalhos e novas ideias. O António Aredo foi outra das pessoas, o Luís Celínio, enfim, tanta gente, a Madalena Ferreira, tanta gente que passou por esta casa e que fez esta casa e que ajudou a solidificar a marca Altitude. E talvez só ao Luís Celínio, o próprio programa Escape Livre, que começou aqui há 52 anos. Exatamente. Inicialmente não tinha esse nome. E talvez a pessoa mais importante... Era Gente Larga. E talvez a pessoa mais importante deste leque de pessoas que o Hélder falou é o Dr. Martins Queiroz, porque tecnicamente ele percebia de tudo, percebia de rádio, percebia de eletricidade, foi ele que o construiu, o emissor de onda média. Aliás, nos anos 90, 91, 92, procedemos à mudança do emissor aqui dos estúdios lá para junto da antena. Foi um trabalho, passei aqui horas e horas à noite até às 2, 3 da manhã a desmontar para depois montarmos aquela estrutura. Mas no fim sobrava o parafuso? Não sobrava. Não sobrava. Com ele estava tudo certinho. E por isso é que eu digo que uma das pessoas mais importantes da rádio foi efetivamente o Dr. Martins Queiroz, porque em termos técnicos foi ele que construiu o emissor, porque antigamente o emissor que existia na rádio era um pequeno emissor que só tinha 100 watts
e mais tarde o Dr. Martins Queiroz constrói um emissor à semelhança de um que tinha a RDP com 1000 watts, que era 1 kW. Esse, só mais tarde, nos anos 70, é que foi autorizada essa potência. E até por esse mesmo motivo foi alterada a mudança de frequência. Que primeiro, inicialmente, era nos 1495 e depois, mais tarde, passou para os 1594. Com o FM, tivemos inicialmente o 107.7, depois andámos a fazer uma pesquisa qual seria a melhor, e falámos com os serviços radioelétricos e optou-se pelos 90.9. Esquecemos-nos que existia na Lausanne um emissor da rádio comercial nos 90.8. E aí já agora deixava-vos uma questão, nomeadamente ao Helder, creio que se dedicou já um bocado ao assunto, creio eu, num dos textos que refletiu precisamente sobre a rádio atual, que tem a ver com o facto de termos por legislação autorização para precisamente o emissor que vem da Lausanne, da rádio comercial, emitir com 10 kW, como todas as rádios nacionais, que emitem ou reemitem nos respectivos emissores com 10 kW, e uma rádio local, para poder emitir, tem de limite 2 kW. Ou seja, as rádios nacionais, nos nossos concelhos, têm 5 vezes mais potência do que nós. Exatamente, é uma realidade. Como é compreensível isto? É compreensível pela pressão que muitas vezes as próprias rádios nacionais faziam sobre rádios locais. Que ninguém fala sobre este assunto, ninguém tenta influenciar que nós possamos ter, enquanto rádios no nosso concelho, pelo menos a potência que têm as rádios nacionais. Eu penso que aí é tudo uma questão também de conhecimento do espectro radioelétrico, que em alguns casos está sobrecarregado, e na altura tínhamos sobretudo também a influência de muitas emissoras espanholas que entravam aqui com mais potência. Isso em onda média. Em onda média. E mais tarde também em FM também aconteceu isso. No caso, o Carlos falou na onda média, nós na altura, o 1 kW foi já oficializado antes de 1990, por volta disso. Foi na altura em que fizemos um pedido também para o aumento de potência para 10 kW em onda média, e nós com 10 kW fazíamos a cobertura da região centro e entrávamos por Espanha. A União Europeia de Serviços Radioelétricos deu parecer positivo, faltava só o despacho do Secretário de Estado. Entretanto, eu também saí da direção da rádio e, portanto, as pessoas assim não pegaram nesse dossiê. Mas estava tudo perspectivado, inclusive tínhamos a frequência já definida para 10 kW. Relativamente à frequência modulada, de facto, essa é uma questão que se devia colocar, até porque muitas vezes o legislador ou quem elabora os mapas radioelétricos não tem noção da orografia. Nós aqui na Guarda temos a vantagem, estamos num sítio alto, rentabilizamos, mas esquecemos também, ou as pessoas esquecem-se que temos muitas sombras. Exatamente, a propagação das ondas da FM é diferente da onda média, e portanto basta haver uma barreira para que a 2 km não se ouça a rádio, mas a 40 km ou 50 esteja a ouvir em boas condições, e portanto aí as micro frequências podiam ser uma forma de resolver essa questão. Mas penso que por parte das associações de radiodifusão, acho, pelo que me é dado a perceber, não tem havido a pressão necessária para que isso seja resolvido, ou para que haja outras soluções que possam obviar essas zonas de sombra que temos no distrito e temos na própria cidade muitas vezes, há zonas de sombra. O mundo digital provavelmente irá acabar por substituir estes pequenos problemas. Em Alcobaça foi fundado há poucos anos o Museu das Máquinas Falantes. A Rádio Altitude também, de certa forma, é uma máquina falante. Estranhamente, na Guarda temos este património imaterial da Rádio Altitude. Há outras rádios, ou houve outras rádios, no entanto, cuida-se um pouco desta máquina falante em termos públicos, e isto voltando um pouco atrás na conversa, não sei se algum de vocês conhece esse museu em Alcobaça, que tem a ver, nomeadamente, com o espólio que alguém da rádio legou à cidade de Alcobaça, e que o município fez um grande investimento, não apenas em termos de mundo de rádio, mas de mundo das máquinas falantes. O futuro da Rádio Altitude poderá passar por aí, poderá ser uma rádio que deve ser
merecedora da visita de quem tem curiosidade sobre estas coisas? Nesse aspecto eu posso falar e estou à vontade, porque quanto à tese de mestrado, que foi sobre a rádio altitude, e foi sobretudo também converter o edifício da rádio num espaço museológico, onde estavam os equipamentos antigos, onde havia, digamos, uma percepção de como funcionaram os estúdios e onde havia também a possibilidade de a emissora continuar a funcionar, mas ter um espaço vivido, participado. E isso responde um pouco à pergunta, acaba por ser também um museu das máquinas falantes. E, sobretudo, salvaguardar aquele cenário original da rádio e aquele espírito original da rádio. A proposta foi feita, foi acarinhada, mas infelizmente em Portugal, na Guarda, noutras cidades, há propostas, as pessoas põem na gaveta, vão esquecendo e vai passando o tempo. É uma luta que podemos vir a travar um dia destes? Eu penso que sim. Dar a tal dimensão à rádio altitude de ser um bem imaterial que todos podemos abraçar e conhecer com um centro de interpretação, isso já devia ter sido salvaguardado na minha perspectiva, na minha ótica, já devia ter sido feito e na altura, e já se perderam muitos anos. Como aliás se perderam muitos anos relativamente à recuperação, não é fugir à questão porque o altitude está dentro do sanatório, aos pavilhões. Mesmo agora, quando se fala na reconversão e na requalificação de alguns pavilhões, eu ainda não ouvi falar no pavilhão Rainha Dona Amélia. Foi um dos mais emblemáticos, até porque era aquele que estava... E do António Lencastre também não. Do António Lencastre sim. Do Dona Amélia não. E o Dona Amélia, para já, tem o nome da rainha que deu o impulso à criação do sanatório e à construção, e por outro lado também porque era o pavilhão que recebia agentes com menos recursos económicos. E aí o Altitude está à vontade para falar, porque era o Altitude que ajudava também depois, mais tarde, as pessoas que tinham dificuldades económicas. Portanto, nós temos aqui, de facto, um diamante que não é explorado, que não é cultivado, não é salvaguardado, num espaço magnífico como poucas cidades têm. É um espaço que até tem uma rádio. E que gerava aqui postos de trabalho, gerava aqui, digamos... A cidade devia reclamar mais junto do Estado o direito de utilização pública do Parque da Saúde, da antiga cerca do sanatório? Eu penso que sim, até porque, ainda bem que coloco essa pergunta, porque há uns anos atrás houve aqui uma visita guiada, penso que promovida pelo CIS da Serra da Estrela, em que esteve um biólogo, o José Contes, não estou em erro. Na altura fui convidado para fazer uma apresentação do enquadramento também da rádio e dos pavilhões de sanatório, e ele na altura inclusivamente chamou-me a atenção para um aspecto que as pessoas desconhecem. Há aqui um conjunto de aves migratórias que vêm para as árvores do sanatório e que não são visíveis porque vão para o alto mesmo das árvores, e que algumas delas têm, digamos, a passagem pela Guarda e outras por Sintra, o que implicaria, enfim, condições extraordinárias para os amantes das aves e sobretudo aqueles que as querem fotografar, terem aqui o que dava rendimento à própria estrutura do antigo sanatório. E por outro lado também, a nível mesmo de algumas árvores, há aí, por exemplo, na zona onde está a Escola Superior de Saúde, mostageiros, que são árvores que já são raras e há muito poucas no distrito e que devem ser salvaguardadas. Na altura, quando a construção do sanatório, houve a preocupação, até pelas influências que o arvoredo trazia, criar aqui, implantar e plantar árvores de diferentes espécies, como vemos aí. E, por exemplo, as nossas sequoias são das mais altas do país. E, de facto, concordo, a cidade não conhece o valor, a riqueza que tem. Quem é culpa da cidade não conhecer? Será todos nós. Das pessoas que por aqui andam todos os dias, do cidadão que não quer saber? Eu penso que é todos nós. Das entidades sim, mas porque o cidadão muitas vezes alheia-se das realidades. Se disser caiu ali uma coisa num pavilhão, caiu um pavilhão. Como aliás vi pessoas responsáveis que visitavam o sanatório ou que vinham aqui ao hospital, já não era um sanatório, e ouvi uma vez de um responsável até governamental, então que barracões que são aqueles que ali estão? Quer dizer, não têm a noção do que foi isto. O sanatório da Guarda era das principais estruturas europeias em termos do tratamento da tuberculose.
equiparava-se a Davos, não tínhamos qualquer rebuço em dizer isso. E nós não valorizamos isso, e quando dizemos nós, entidades e o cidadão, porque o cidadão alheia-se, entra no comodismo e não quer saber o que há ali ao lado. Há uns dias atrás, um grande amigo meu, o João Canavilhas, que é professor precisamente de comunicação na Universidade da Beira Interior, não conhecia a Rádio Altitude, uma falha dele, que eu tentei ao longo destes anos reparar, convidando-o para vir fazer uma visita, e veio de facto aqui há uns dias atrás. Ele viaja pelo mundo, dá conferências em várias universidades em diferentes países, falando de comunicação, falando de rádios, e quando chegou aqui no final, disse-nos simplesmente que o mundo não sabe que a Rádio Altitude existe, e é uma pena. Precisamente porque é uma pena, Carlos Martins, Albino Bárbara, Helder Sequeira, estamos a chegar ao final desta tertúlia sobre rádios. Não, mas eu deixava que cada um de vocês ainda nos desse uma pequena nota, se assim o desejar, sobre este aniversário da Rádio Altitude. Eu antes do aniversário ia dizer uma coisa muito interessante, que quando fui da tese encontrei uma emissora em França, que chama-se Altitude FM, e fiquei com alguma curiosidade, e entrei em contacto na altura com a rádio. E vim a saber que o nome Altitude veio precisamente da esposa do criador dessa rádio, que era aqui da região, que ouviu Altitude, e que deram o nome Altitude. A dimensão internacional da Rádio Altitude. E curiosamente... Mas esclarece lá onde é que é. Em Toulouse. Em Toulouse. Curiosamente, esta semana, por motivos profissionais, estive no estrangeiro, e não fui em Toulouse, mas fui em França, ao fazer uma pesquisa com um colega também da área da comunicação. Estava a pesquisar precisamente para lhe mostrar o Altitude, a Rádio Altitude, e aparece-me a rádio francesa. E há outra estação também no Brasil com o mesmo nome. Eu penso que era importante, se calhar a partir deste aniversário, a direção da rádio procurar saber quais são as estações que têm a mesma designação, para se criar uma cadeia e já que estamos, digamos, no mundo digital e no mundo global, essa aproximação. Relativamente ao aniversário, eu penso que, tendo em conta aquilo que foi dito, é um momento também para se continuar a recordar a rádio, avançar com projetos que salvaguardem esta memória e, sobretudo, que digam ao cidadão que a Rádio Altitude é uma marca da cidade, é uma marca do país. Pronto, já não poderei dizer muito mais do que isto, porque subscrevo inteiramente aquilo que o Helder acabou de dizer. Realmente a Altitude é uma marca não só da Guarda, como da região centro e também do país. E por isso mesmo eu penso que, eu por acaso não sabia desses altitudes todos que andam por aí espalhados, que poderão ser filhos ou netos já do Altitude, ou bisnetos até com 77 anos, não é? Mas que também poderíamos fazer uma geminação com as rádios altitudes desse mundo fora. Mas, tirando esta à parte, eu penso que foi muito importante hoje termos este debate, porque me parece que há necessidade por parte das entidades oficiais, e não só, e das privadas também, verificarem este mundo que é nosso, este mundo que é completamente diferente de outras cidades que se podem comparar com a Guarda e que têm também estações emissoras, mas que não têm história. Muitas delas não têm história. Nós temos aquele património, temos o Museu da Rádio, provavelmente na recuperação do pavilhão da Avenida Rainha Dona Amélia. É inquestionável que, se fizerem lá a parte museológica, terão de ter também lá a referência à Rádio Altitude, como ao serismo, como à bola de neve, que desapareceu infelizmente, não é? E dizer uma coisa é que acho que é importante, e eu tomei aqui nota que quando estávamos aqui a falar daquilo que é a missão da imprensa local, dizer que por vezes existem, nós lutamos um pouco com isso, lutamos pela sobrevivência, mas também lutamos pelas simpatias que às vezes nos são transmitidas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que por vezes nós fazemos um artigo ou publicamos uma peça qualquer aqui na rádio e, se me permitem a expressão, somos uns gajos porreiros para uns e uns filhos da mãe para outros. E às vezes eu àquele jornal, jamais falaram mal de mim, eu jamais ponho publicidade lá. Esta é a mentalidade de muita gente, mentalidade mesquinha, que efetivamente não percebem que a rádio,
Os jornais têm gente por trás, têm capacidade, têm isenção, e quando é necessário fazer denúncias, têm mesmo que as fazer. Eu percebo que em termos locais, às vezes é muito difícil algumas pessoas encaixarem. Mas hoje estamos no século XXI, hoje temos outro tipo de mentalidade, hoje é absolutamente necessário encarar o mundo com outros olhos. E a crítica, quando é efetiva e quando é necessária, a imprensa local também tem que a fazer. Há muita gente que tem de perceber isto, e esta também é a parte de missão. É evidente que as entidades não têm uma coisa a fazer, têm obviamente, de apoiar a imprensa local, sob pena da imprensa local morrer. E não são só as entidades oficiais, como eu disse, as entidades privadas também, porque às vezes esquecemos que eles também fazem parte da comunidade e também fazem parte deste mundo que é a comunicação social e a publicidade que sustenta, portanto, tudo aquilo que é a imprensa local. Eu queria deixar aqui no final uma sugestão que já foi pensada há uns anos atrás e que poderia ser colocada em prática num próximo aniversário da Rádio Altitude. Por aqui passaram muita gente, muitos colaboradores que estão espalhados por este país. E através das redes sociais tenho contactado com alguns e mostram sempre aquela necessidade, aquela vontade de se reencontrarem com os colegas que ainda estão vivos e que passaram pela rádio ao longo destes anos todos. Um encontro dos antigos colaboradores e atuais da Rádio Altitude poderia ser uma boa iniciativa. Deixo isso ao teu critério para nomeares uma comissão de organização, se entenderes que vale a pena fazer isso ou não. Claro que sim, agradeço o repto. De resto, quando fizemos os 75 anos, eu mais o Helder Sequeira e o Luís Celínio, fomos uma pequena comissão, digamos assim, de organização dos 75 anos, e de facto um dos objetivos que tínhamos, ou uma das propostas que tínhamos em cima da mesa, era fazer um encontro. No entanto, não é fácil. Não é fácil. Não temos muitos recursos, não conseguimos criar a dinâmica para atrair as pessoas. Fica o repto de que, se todos puderem colaborar, cada um com a sua cota parte, pode ser simplesmente o contactar, o assumir a responsabilidade de reunir uma agenda de contactos, por forma a ser possível, porque não, no próximo ano, podermos encontrar todos, ou pelo menos alguns, que estejam interessados e disponíveis. Fica o meu agradecimento ao Carlos Martins, ao Albino Bárbara, ao Helder Sequeira. Foi um gosto estar convosco aqui durante mais de uma hora, a recordar um pouco do que foi a Rádio Altitude, do que é a Rádio Altitude, uma emissora com mais de 77 anos de idade. O Pedro Correia esteve na assistência, eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem, podem ouvir de novo esta emissão, ainda hoje às 17h30. Obrigado.